Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira, dia 21 de novembro, depois de feriado em grande parte do país, feriado nacional da Consciência Negra. A gente está aqui ao vivo do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá para esses próximos 30 minutos aqui de interação, de conhecimento, de muita informação para você que nos acompanha em quaisquer regiões do país, pela internet, pelo celular, pelo próprio Canal Rural. Continue com a gente. Hoje a gente vai trazer muitas informações importantes para você que é pecuarista, para você que trabalha com pecuária. Esse vai ser o tema do Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira. Você está vendo o telefone aí na tela, já estou com o telefone aqui na mão. Ao longo do programa, se você tiver dúvida, tiver sugestão, quiser fazer uma interação com a gente aqui, basta enviar sua mensagem por esse telefone que aparece na sua tela, por WhatsApp, 65 99 212 10 55. Você manda sua mensagem para cá, a gente tenta esclarecer a sua dúvida, faz essa troca de sintonia com você. Hoje quem está conosco aqui novamente é o Joelson Antônio Silva, que é instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, Joelson. Bom dia, Luiz. Bom dia, produtor rural. É um prazer estar compartilhando com você esse momento de aprendizagem. Muito bem, mais uma vez. Mais uma vez, o Joelson já esteve aqui com a gente falando sobre pecuária. A gente vai dar um passo a mais hoje também aqui no tema de conhecimento do Joelson, que são técnicas reprodutivas, seleção de reprodutores. São dicas importantes, né, Joelson, para quem quer otimizar os resultados da fazenda, utilizando aí técnicas importantes para dar esse upgrade, fazer esse upgrade dentro da propriedade. Com certeza, Luiz. No programa anterior a gente conversou sobre estação de monta. A gente deu um pontapé inicial aí na implantação de uma tecnologia muito importante para agregar mais rentabilidade ao produtor. E hoje a gente volta com um tema vinculado à estação de monta, que é técnicas reprodutivas, qual a opção de reprodução que o produtor vai utilizar na sua propriedade e como selecionar esse reprodutor para melhorar geneticamente o seu rebanho. Perfeito, vamos seguir então. Você já sabe, se tiver dúvida, é só mandar a sua mensagem aí pelo telefone que aparece na sua tela. Joelson, vamos lá, vamos contigo. Bom, Luiz, então a atividade de cria ela tem como meta a produção de um bezerro por vaca por ano. Tá? Lembrando que a vaca ela tem condições fisiológicas de proporcionar isso. O produtor que precisa dar condições nutricionais e sanitárias para que ela consiga obter esse resultado. Tá? Então, o intervalo de parto tem que ser de 12 meses, tá? Isso me garante maior produção de bezerro e um período de serviço de 75 dias. Ou seja, Luiz, para me ter um intervalo entre parto de 12 meses, a vaca ela precisa emprenhar após o parto em 75 dias. Tá? 75 dias após o parto dela que ela já teve, ela precisa estar com outro bezerro na barriga para garantir um bezerro por ano. Esse é o cenário ideal aí. Esse é o ideal. Concentrar nesses 75 dias então. Isso. Então nesse momento de cria é o momento de decisão. O produtor tem que se perguntar que tipo de carne, que tipo de bezerro o mercado consumidor está desejando. Por quê? De acordo com o tipo de bezerro, carne que o mercado está procurando, o produtor pode agregar mais valor no momento da venda desse animal. Tá? O exemplo aqui é um bezerro aí, uma fêmea, né, da raça meio sangue Angus, cruzamento do Angus com Nelore, que possui um valor um pouquinho mais agregado em relação ao Nelore no momento da venda. Tá? Esse também é o momento dele fazer a seleção do padrão genético para a reposição. Por quê, Luiz? É no momento da cria que o produtor ele vai buscar reprodutores melhoradores para ele ter uma fêmea de reposição melhor. Perfeito, perfeito. Podemos seguir? Tá? Então, essa é a nossa meta com a cria. Coloquei um exemplo aqui de uma carcaça no frigorífico, tá? Com excelente acabamento aí de gordura. A gordura ela precisa estar na carcaça do animal para ter um adequado resfriamento no frigorífico e garantir a qualidade da carne. Tá? E nas outras fotos aqui, uma foto de picanha. Uma picanha acima com um maior grau de marmoreio, tá? E uma picanha abaixo com um menor grau de marmoreio. Ou seja, Luiz, são diferentes tipos de animais que vão proporcionar esse tipo de carne. Tá? Perfeito, tem um cenário ideal, interessante, né? Para quem não conhece de fato a carcaça, como ela chega no frigorífico, como ela precisa estar, como você disse, aí, acabamento de gordura é muito importante, né? E para garantir a qualidade da carne, aqui um exemplo aí já no corte, como muita gente já conhece. Podemos seguir? Bom, na sequência aqui, então, fêmeas Nelore, tá? Prenhas aos 15 meses de idade, isso já é possível obter isso com Nelore, é a realidade de muitas fazendas no Brasil hoje já.
E na sequência aqui, uma novilha, vamos chamar de novilha, né? Na verdade é uma vaca primípara, porém com 24 meses já com bezerro ao pé. Então são essas situações onde a nossa pecuária de cria ela precisa chegar. Perfeito. Qual é o diagnóstico hoje da realidade? Qual é o raio-x hoje do Brasil, Joelson? Pois é, Luiz, diante de toda essa nossa potencialidade, a nossa pecuária brasileira ela precisa ainda avançar. Tá? Por exemplo, temos aqui uma taxa de prenhez, Luiz, de 60%, mortalidade 8%, uma taxa de desmame. O que é uma taxa de desmame? A quantidade de bezerro que eu consigo colher na minha propriedade ao final da estação de monta, tá? A quantidade de bezerro em relação à quantidade de vacas que foram expostas para reprodução. Ou seja, o produtor colocou 100 vacas em reprodução e obteve somente 54 bezerros. É um número baixo. Idade da primeira cria, 4 anos. Tá? Vimos anteriormente uma fêmea Nelore com 24 meses já com bezerro ao pé. Tá? E na sequência aqui, Luiz, outros números, outros índices que mostram que a nossa pecuária brasileira ainda tem muito que avançar. Ela precisa melhorar os seus índices zootécnicos. Joelson, uma propriedade com esse padrão médio aqui, né? Paga as contas hoje? Não, Luiz. A gente tem um levantamento aí de uma empresa de consultoria que trabalha aí com mais de 420 fazendas no Brasil, tá? Que uma pecuária com esses números, ela está dando prejuízo. Ou seja, seria a média, como você diz aqui, o estudo de 2011 mostra que seria a média da realidade da pecuária brasileira. Desse jeito não paga as contas. Desse jeito não paga conta, precisa ir além. Perfeito. Tá? Vamos ver o que seria o cenário ideal, então. Exatamente isso. Então, o que é esse além? Tá? Por exemplo, aqui temos que uma cria eficiente precisa ter uma taxa de lotação de 1 UA por hectare. O que é 1 UA? O UA é 450 kg de peso vivo, referente aí a um animal adulto, né? Uma taxa de prenhez, Luiz, aproximadamente de 84%. Taxa de desmame de 76%. Perda pré-parto de 6,7%. É aquela vaca que ela foi dada como prenha, porém por algum fator ela perdeu o bezerro. E uma mortalidade de 4,1%. Esse cenário aqui, Luiz, me dá uma rentabilidade, aí, um resultado da operação de R$ 338 por hectare por ano. Vamos fazer só uma comparação aqui, Joelson. Queria que você voltasse às telas, queria que você destacasse aqui as grandes diferenças entre um e outro, só para a gente ver a distância entre uma realidade e a outra. Por exemplo, a taxa de prenhez, 60%. A nossa cria eficiente aqui, ó, a taxa de prenhez foi para quase 84%, ou seja, 24% a mais. Mortalidade de bezerros, 8%. A nossa cria eficiente ali, ó, traz 4%, ou seja, a metade. A metade de bezerros aí morrendo, metade de vacas perdendo bezerro aí durante a gestação. Tá? Então assim, Luiz, essa cria eficiente também é possível ir além. Tá? Hoje tem propriedades que têm índices acima disso. Tá? Com certeza que propriedades com índices acima desses valores estão dando mais lucro ainda do que a gente pode observar aqui nesse slide. Perfeito. Joelson, vou pedir, antes de você seguir para a próxima tela, vamos lá, a gente pediu a participação do telespectador, mensagem chegando, vamos prontamente aqui tentar responder a dúvida. O Silvio de Antônio Cardoso, na Bahia. Silvio, obrigado pela sua participação, tá ok? Por nos acompanhar. Ele já faz uma pergunta, você falou lá no início de cruzamento, escolher as melhores raças ali, né? Ele faz uma pergunta que eu acredito que seja comum, justamente nos treinamentos que o cenário oferece. Seria melhor um boi Angus em vaca Nelore ou um boi Nelore em vaca Angus? Luiz, a nossa base genética do Brasil tem que ser o Nelore. Por quê? O Nelore ele suporta as nossas condições de clima, ele suporta o calor, parasitos. Tá? Então a nossa base tem que ser Nelore. Em cima dessa base Nelore eu vou estar colocando os cruzamentos. O Angus é uma opção, temos várias outras opções. Ou seja, vaca Nelore, touro pode ser o Angus. Porém, não o touro, tem que ser o sêmen desse touro, porque o touro Angus não suporta a nossa condição de Brasil. Então, eu preciso estar utilizando a inseminação artificial. Por quê? Base Nelore, então, vaca Nelore, então. Isso, base Nelore, aí em cima desse Nelore, o cruzamento. Tá aí, Silvio, a gente espera ter respondido sua dúvida, obrigado pela sua participação. Se tiver mais dúvida, ou então você também de outra região do país, só mandar pra gente, a gente vai rapidamente tentando responder aqui. Podemos seguir, então, Joelson, vamos lá. Luiz, então, das técnicas reprodutivas, a que a gente tem aqui, a primeira é a monta natural. Tá? Lembrando que essa monta natural, ela precisa estar inserida dentro da estação de monta. Tá? O que é a monta natural?
nada mais é do que deixar a natureza fazer o seu serviço, né? Colocar o touro para estar cobrindo a vaca durante a estação de monta. Tá? Geralmente se usa um touro para cada 25 vacas em média no Brasil. Tá? Essa seria a nossa primeira opção. Tá? Outra opção é a inseminação artificial. Tá? O que é a inseminação artificial? É a deposição de sêmen no interior do útero da vaca através de instrumentos. Ou seja, na inseminação artificial a gente não tem mais o touro, eu estou utilizando um método artificial para estar promovendo a reprodução. Tá? A primeira inseminação artificial no Brasil, Luiz, data de 1940. Tá? E após isso ela foi sendo melhorada. Tá? O produtor, para trabalhar com inseminação artificial, precisa fazer uma melhoria nas suas instalações, melhorar o curral, adquirir um tronco de contenção, melhorar os piquetes da sua propriedade, com um corredor para estar levando essas vacas para o curral para fazer a inseminação. E também adquirir esse instrumento que a gente está vendo aqui na figura. Botijão, aplicador, luva, dentre outros. Perfeito. Podemos seguindo? Os benefícios da inseminação artificial, Luiz. Primeiro deles é o melhoramento genético. Tá? Isso aqui é indiscutível. Poder utilizar touros provados nas minhas vacas, tá? Me garante melhoramento genético. O que é esse touro provado, Luiz? O touro que passou por vários testes para garantir que o produtor rural lá na ponta vá comprar algo de qualidade. Tá? E a inseminação artificial também permite padronizar os animais, porque eu vou ter 1 ou 2 touros pais de todos os bezerros da fazenda. Tá? Porém, Luiz, a inseminação artificial ainda é realizada pouco aqui no Brasil. A gente tem um estudo aí da ASBIA, né, que é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, que apenas 10% das fêmeas no Brasil são inseminadas. Tá? A gente precisa utilizar mais essa tecnologia. Pouco ainda, né? Muito pouco. Joelson, vamos fazer uma pausa por aqui. Sei que na sequência você vai falar sobre IATF, também vai falar sobre outras técnicas, sobre outras estratégias. Vou pedir essa pausa aqui para a gente ir para um breve intervalo e você que está conosco continue com a gente. Intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá com mais informações sobre esse assunto importante. Você sabe, já pode mandar sua dúvida, assim como fez o Silvio lá da Bahia. Obrigado pela sua participação mais uma vez, Silvio. Daqui a pouquinho a gente volta então ao vivo aqui de Cuiabá. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Continue com a gente. Estamos de volta ao vivo do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, nessa manhã de quarta-feira, dia 21 de novembro. Hoje falando sobre técnicas reprodutivas e seleção de reprodutores. Comigo aqui, Joelson Antônio Silva, que é médico veterinário, instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, e fala com propriedade desse assunto, porque convive com ele, né, Joelson? Na outra vez que você veio aqui, a gente falou que você toca isso também na propriedade que vocês têm, né? Ou seja, são técnicas apuradas, com muito conhecimento, que você coloca essas técnicas em prática. Vamos seguir rapidinho, que a gente teve que cortar um pedaço da tua apresentação no início ali do primeiro bloco, ter que interromper. Você falava sobre a importância da inseminação artificial, que ela é pouco utilizada ainda no Brasil. Se não me engano, 10% apenas das vacas, né, é utilizada a inseminação artificial. E agora a gente vai para a famosa IATF. Fica contigo aí. Continuando, Luiz, IATF. O que é IATF? É inseminação artificial em tempo fixo. Seria uma inseminação, digamos que melhorada. Por quê? Nesse caso, se utiliza fármacos, medicamentos e hormônios para controlar e sincronizar o ciclo estral da vaca e promover a ovulação. Ou seja, Luiz, a IATF ela permite inseminar um lote de vacas em dia e horários predeterminados, sem a observação de ciclo. Ou seja, aqui eu vou aplicar os hormônios tudo numa data só, num horário só e inseminar num único horário. Que nem a gente pode observar nesse esqueminha aqui, por exemplo. Temos um protocolo aqui de ATF, tá? O manejo 1 é feito no dia 0, o manejo 2 no D8 e a inseminação aqui no dia 10. Tá? Perfeito. Bom, Luiz, aí o produtor rural pode se perguntar, Joelson, qual que é a melhor técnica produtiva para mim estar utilizando na minha propriedade? Eu posso mesclar várias delas? Tá? Nesse sentido, foi feito um estudo, tá? Onde se utilizou 4 estratégias aí reprodutivas. Na primeira foi feita a IATF, depois soltou o touro para fazer o repasse. A segunda, um IATF, a inseminação convencional, que é a observação de cio ali, mais o touro como repasse. A terceira, observação de cio, que é a inseminação convencional, e na sequência repasse com o touro. E a quarta opção, somente o touro. Tá? Essa figura aqui, Luiz, a gente permite observar os resultados dessa avaliação.
o que me chama a atenção aqui, tá? E isso eu quero destacar para o produtor rural, é que a IATF, numa estação de monta aí de 90 dias, com 12 dias aproximadamente de início da estação de monta, ela já me proporcionou 52% de prenhez, tá? Ali foi feita uma média, né? Nos 2 lotes que foram utilizados de IATF, chegou a essa taxa de prenhez logo no início. Isso é importante, Luiz, por quê? Vaca que emprenha cedo na estação de monta, ela vai parir cedo, ela vai ter mais tempo para recuperar o seu aparelho reprodutivo e já entrar na próxima estação subsequente, já pronta para ter uma nova gestação. Tá? E o resultado final aqui, Luiz, a gente pode observar que nos lotes que foram utilizados a IATF, tá, proporcionou uma taxa de prenhez de 92%. Aonde não foi utilizado a IATF, que no caso aí o touro, mais a inseminação artificial convencional, teve uma taxa de prenhez de 84%. Tá? Então a gente pode concluir que a IATF ela antecipou aproximadamente 22 dias na concepção e parto subsequente. Tá? Aos 45 dias de estação de monta, aonde foi utilizado o IATF, tá? Ela gerou um resultado aí de 69% de prenhez, Luiz, somente com 45 dias de estação de monta. E aonde não foi utilizado IATF, se obteve próximo aí a 34% Ou seja, são números de que já prenhez. mostram a vantagem de você utilizar, né? Ou seja, na prática você vai cada vez mais se tornando mais eficiente para tentar atingir aquela meta de um bezerro ao ano aí, Com né? certeza, Exatamente. Luiz. Tá? E concluindo aqui, a IATF proporcionou um incremento de 8,2% na taxa de prenhez final. Ou seja, Luiz, a mesma quantidade de vaca que o produtor tinha na propriedade, por ele estar utilizando a IATF, obteve 8% a mais de bezerro. Maravilha. Vamos lá, Joel, vamos só registrar mais uma participação aqui. O Humberto Meira, lá de Salvador também, da Bahia. O pessoal da Bahia ligado com a gente, obrigado pela audiência. Primeiramente, ele está parabenizando o programa, tá? Dizendo que são ótimas informações que você está trazendo. E ele faz o seguinte, como se aproximar daquela média de 1,5 UA. E eu queria que você explicasse mais uma vez o que é o UA, para que todo mundo conseguisse entender o que é essa unidade animal, o que ela representa em termos aí de quantidade, para a gente poder afinar essa informação. Tá. Luiz, a nossa taxa de lotação nas nossas pastagens, a gente pode mensurar animal por hectare ou UA por hectare. O que é o UA? É um animal de 450 kg de peso vivos. Tá? Se eu tenho, por exemplo, aí 2 bezerros de 225 quilos cada um, eles vão representar uma UA por hectare. Digamos assim, é um termo utilizado melhor para a gente classificar os nossos índices produtivos. Tá? Como obter aqueles índices, Luiz? Planejamento. Tá? Eu acho que a palavra do momento hoje, nossa pecuária, é planejar. O produtor tem que se planejar. Tá? Porém, a gente tem aí uns pilares básicos, tá? Nutrição, sanidade e manejo. Tá? Eu acho que esses 3 pontos aí, o produtor rural tem que trabalhar muito bem para ele conseguir atingir esses índices. Perfeito, Joel. Tá aí, Humberto, obrigado pela sua participação, respondida então aqui a sua dúvida, diz que assiste a gente toda semana, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pela sua companhia semanalmente aqui. Vamos seguir então, Joelson? Tem muita informação ainda pela frente. O touro ideal, tá? Ou para colocar na monta natural ou para estar comprando sêmen. Primeira coisa, tem que ser de genética comprovada. Procurar touros aí de fazendas que trabalham com melhoramento genético, tá? Esse touro precisa transmitir ao rebanho, Luiz, precocidade, fertilidade e habilidade materna, tá? Procurar touro com DEPs boas. O que são DEPs? Diferença esperada na progênie em relação à média. Por exemplo, a gente tem DEP para peso aos 125 dias, DEP para peso aos 365 dias, DEP para peso 450, DEP positiva para área de odilombo, acabamento de carcaça e intervalo entre parto, tá? O produtor rural precisa buscar todas essas alternativas aí para melhorar a sua propriedade.